Professora, qual a melhor forma de contar história para as crianças? Olha, contar história. Eu amo contar história. Toda semana eu conto a história. Olha, eu utilizo fantoches, eu utilizo livro também. E uma vez eu tenho um livro, eu não lembro mais o nome dele aqui na minha cabeça agora, que não tinha nenhuma palavra. Aí eu comecei a contar essa história. E a criança ficou assim, mas como você está contando sem nenhuma palavra? Aí eu falei com ele, agora é hora de usar a imaginação. Então, quando você conta história, e geralmente eu não leio a história lendo assim. Eu conto contando, né? Faço entonação de voz, e como eles gostam de ver as figuras, a gente mostra também. Aí eu faço com fantoche, eu tenho aquele avental de fantoche e tudo mais. Então, eu procuro mostrar, contar a história. Então, tem diversas maneiras de contar a história. Agora, tem aquela história que você quer que trabalhe com ele mesmo, aí você trabalha a capa do livro, você trabalha o autor, ilustração, aí você conta como é feito um livro, porque a criança ela precisa também olhar o livro e se interessar pela capa. Então tem diversas maneiras que a gente pode estar contando uma história. Isso também, mamãe, você pode fazer em casa, porque isso aqui instiga a criança ao desejo da leitura, né? Porque leitura é você voar, tá? É você voar em casa com eles, tá? Então, olha essa historinha aqui, olha. É uma historinha que a gente trabalha, estamos trabalhando esse ano. Então, aqui eu trabalho toda a capa, o autor. Porque a criança que chega no primeiro ano, ela precisa saber de tudo isso que contei no livro. E depois a gente começa mostrando as figuras, mostrando, às vezes lendo, ou às vezes só lendo as figuras para ele, criando a sua criatividade aí, tá? Então, eu sempre falo, olha que só, não estou mostrando aqui, olha só, aqui, esse aqui, olha, aqui, quando você trabalha a capa, você instiga a curiosidade da criança. Quem está contando essa história? O que essa história nos ensina? Então, tudo isso a gente trabalha quando a gente lê uma história para a criança, tá? Quando a gente trabalha com um livro. Porque a gente pode trabalhar de outras formas. Então, você instiga a criança a ela ficar pensando. Se você conhece a história, você tem que ler a história antes, lógico. Porque você pode contar por capítulos, contar uma parte e outra. E amanhã você continua, a criança fica curiosa. Ela fica doida para saber o final da história. Então, a contação de história é muito importante, que desenvolve nele a criatividade, vocabulário. Então, é uma das práticas mais assim, ricas que a gente tem, a contação de história. Porque você pode escolher o livro e cada livro tem um ensinamento, né? Então, isso é muito importante. É assim que eu conto história. Eu vejo a maneira mais fácil. Mas você também pode contar história com fantoches, né? Diversas maneiras de contar história, certo? Ficou entendido? Tá? E mamãe, você pode fazer isso em casa também, tá? Com seu filho, compre os livrinhos da idade dele, livrinhos que tiram assim alguma instrução, algum ensinamento, tá? As fábulas principalmente são as melhores, né? Porque elas sempre nos ensinam alguma coisa.